E aí, pessoal, beleza? Sou Moisés e hoje eu vou explicar para vocês como calcular porcentagem quando há um aumento e esse aumento nós queremos em porcentagem. Então, essa situação aqui a gente tem que aprender direitinho. O pessoal do meu canal estava com bastante dúvida e eu resolvi fazer essa questão para explicar para vocês o método que eu faço, que eu acho bastante prático, mas a galera está com bastante dúvida. Neste vídeo eu vou explicar direitinho e como vocês poderiam fazer de uma outra forma também. Tranquilo? Vamos nessa. Eu vou mostrar a questão aqui que eu me baseei, certo? Essa questão aqui que eu me baseei, que é da prova do Enseja 2017, que fala sobre média aritmética, tabela e porcentagem. Esses três assuntos, com certeza, cairá na sua prova do Enseja 2019. Então, tem que estar afiado nessas questões, tá? Mas como meu objetivo é só esclarecer a forma que eu faço porcentagem, eu não vou ler a questão toda, eu vou simplificar aqui e vou deixar o link dessa questão resolvida. E aqui é só, basicamente, para a gente analisar a forma que eu faço e outras formas que a gente pode fazer. Tranquilo? Vou deixar o link aí, vocês veem a questão na íntegra. É importante também ler o texto todo, porque a gente vai compreendendo que muitas vezes o mais difícil nessa prova é interpretar a questão e entender o que o texto está pedindo. Pessoal, aqui eu simplifiquei a questão. Eu peguei, montei um outro texto bem mais simples, mas com os mesmos dados da questão, certo? Mas vocês precisam ler a questão na íntegra, porque lá na hora da prova não vai vir questões pequenininhas assim. Pode vir questões pequenas assim, porém muitas vezes cai questões com textos longos, como é o caso da questão 49 do Enseja 2017, a qual eu estou me baseando para fazer este vídeo. Tranquilo? Então, vamos ver. A média da velocidade de internet no Brasil é de 2 megabytes por segundo. Nos países desenvolvidos, é de 27 megabytes por segundo. O Brasil precisa atingir essa meta. Qual deve ser o aumento em porcentagem para atingir esse objetivo? Ou seja, a média no Brasil é de 2 megabytes por segundo e ele quer atingir a média nos países desenvolvidos, que é 27 países desenvolvidos. Então, deve sair de 2 para 27. Ou seja, esse aumento aqui vai ser um aumento de 25. Então, o método 1 é o que? Nós observarmos o aumento e colocar sobre o valor inicial. Aqui é uma fração, ou uma razão, né? Uma fração. Então, nós pegamos essa fração e multiplicamos por 100. Ou seja, o aumento sobre o valor inicial. Quem é o aumento? Saiu de 2 para 27, então aumentou 25. Então, vai ficar aqui no numerador da fração 25 sobre o valor inicial. Quem é o valor inicial? 2. Então, fica 25 sobre 2. Certo? Todas as vezes que a gente tem uma fração ou uma razão, como queira, que a gente precisa transformar em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Então, 25 vezes 100 dá 2.500. Conserva o 2, daí fica 2.500 dividido por 2, que dá 1.250. Portanto, 1.250 por 100. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é no geral. Todas as vezes que a gente tem uma fração que a gente precisa transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. De modo geral. Tranquilo? Essa é uma das maneiras que a gente tem de fazer. Ok? Então, sempre que a gente tiver uma fração, a gente pode utilizar esse raciocínio. Multiplicar a fração por 100 para transformar em porcentagem. Porém, existem alguns casos que fica fácil também quando a gente observa que o denominador dessa fração é um divisor de 100 ou um múltiplo de 100. É essa estratégia que eu fiz
na questão do Enseja 2017, tá? Que o pessoal ficou com dúvida. E eu vou explicar direitinho. Vamos lá ver? Pronto. O método 2, observe que eu coloquei aqui, ó. Quando percebo que o denominador da fração é um múltiplo ou divisor de 100, neste caso, transformo a fração em uma fração de denominador 100. Então, eu poderia utilizar aquele raciocínio ou esse novo raciocínio, que é nós chegarmos na mesma fração e a partir daqui a gente transformar em uma fração equivalente a essa que tenha denominador 100. Por quê? Porque o 2 é um divisor de 100. Então, se o 2 é um divisor de 100, ou seja, 2 divide 100, eu posso multiplicar 2 por um valor, de modo que eu tenho uma fração de denominador 100. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu percebi que para eu ter uma fração de denominador 100, basta eu multiplicar 2 por 50. Então, para não alterar minha fração, eu tenho que multiplicar tanto o denominador como o numerador por 50, para não alterar. Ou seja, com esse raciocínio, eu transformo essa fração em uma fração equivalente. Foi isso que eu fiz aqui. Peguei e multipliquei 2 por 50, 2 vezes 50 dá 100, e multipliquei 25 vezes 50, que dá 1.250. Portanto, 1.250 sobre 100 é o mesmo que 1.250 por 100. Ok? Moisés, eu sempre vou multiplicar por 50? Não. Esse raciocínio aqui, pessoal, só é interessante quando eu tenho um número que é um divisor de 100 ou um múltiplo de 100. Aí, se for um múltiplo de 100, a gente divide. Por exemplo, se for 200, a gente divide por 2 para ficar denominador 100. Divide o denominador e o numerador por 2. Ou se for um divisor de 100, nesse caso aqui. Nesse caso aqui é 2, eu multipliquei por 50. Mas, por exemplo, se fosse um número assim, 25 quartos. Nesse caso aqui eu tenho que observar que o meu denominador é 4, é um divisor de 100. Porque 100 dividido por 4 dá 25. Então, eu vou multiplicar embaixo e em cima por o mesmo número, de modo que eu tenho uma fração equivalente de denominador 100. Aí eu venho e observo. Qual número eu devo multiplicar 4 para que tenha denominador 100? Devo fazer o quê? Multiplicar por 25. Porque 4 vezes 25 dá 100. Então, multiplico 4 vezes 25 e multiplico 25 vezes 25. 25 vezes 25 dá 625. Daí, eu observo que essa fração 625 sobre 100 é equivalente a 25 sobre 4, ou seja, 25 quartos. Então, aqui, 625 sobre 100 é o mesmo que 625 por 100. Tá ok? Então, eu tenho que escolher um número, o qual esse número multiplicado pelo denominador deu um denominador 100. Então, só é interessante para a gente quando eu tenho um divisor de 100 ou um múltiplo de 100. No caso geral, você usa o método 1, que é só pegar esse cara aqui, a fração, e multiplicar por 100. Certo? Aqui a dúvida de Vivian Assis. É basicamente isso que ela perguntou. Sempre que for fazer cálculo com porcentagem para saber quantos porcentos dá sempre, quantos por cento dá sempre multiplica por 50? Não. 50%? Não. Tá? Sempre nós multiplicamos por um valor que transforme a minha fração em uma fração de denominador 100. Tá? Depende do denominador da fração. Por exemplo, se fosse 25 sobre 10, tá? Eu tenho que observar qual número eu devo multiplicar o de baixo para que tenha uma outra fração de denominador 100. Ah, Moisés, percebi que 10 vezes 10 dá 100. Então, eu tenho que multiplicar 10 vezes 10 e 25 vezes 10. Observe que sempre temos que multiplicar tanto o denominador como o numerador da fração para eu encontrar o valor em porcentagem. 10 vezes 10, 100. 25 vezes 10, 250. Ou seja, 250 sobre 100 é igual a 250 por 100. Observe que a porcentagem é simplesmente uma fração de denominador 100. Porém, o método 1
serve para toda e qualquer situação. Encontrou a razão, multiplica por 100. Esse método daqui só é interessante quando a gente tem um divisor de 100 ou um múltiplo de 100. Tá, ok? Então é mais limitado esse método. Então quem está com dificuldade, quando encontrar a razão, multiplica por 100, que é mais fácil. Aqui tem essas situações que você tem que multiplicar por um valor que seja conveniente. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se gostou, compartilha com a galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Continua participando, continua fazendo os comentários, continua dando like, que é muito importante pra gente. Vamos juntos garantir sua aprovação aí no dia 25, ok? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!